Olá, senhoras e senhores, tá chegando, hein? Tá chegando a final da Libertadores, a gente vai falar muito sobre ela, mas antes eu quero trazer outras pessoas falando sobre ela. Começar aí com o Felipe Melo, tem Rafael Veiga trazendo aí uma polêmica, digamos assim, em relação a esse novo momento de Palmeiras e Flamengo, e tem também Leila Pereira falando uma parada aí que não agradou muita gente, falando sobre o estatuto do Palmeiras, sobre, enfim, a gente vai analisar aqui, a gente vai assistir junto, é importante que vocês assistam comigo, beleza? A gente já vai aqui com a fala do Felipe Melo. Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário. Isso aqui é da entrevista do canal dele para Romário TV. Vou deixar o link na descrição aí da entrevista completa, tá bem legal. Aliás, a Romário TV é um dos canais mais legais hoje de entrevistas, viu? O Romário tem feito um trampo da hora aí de como comunicador, como entrevistador. Teve aquela polêmica do Rafinha, mas pra mim é exatamente isso que o cara busca geralmente quando o cara vai abrir um canal assim pra ser diferente, né? A linguagem deles de boleiro mesmo. Vamos ver ele falando, o Felipe Melo aí falando sobre a final da Libertadores. Temos agora a final da Libertadores chegando, Flamengo e Palmeiras. Duas perguntas. Vai torcer pra quem e qual é o time que você acha que tem melhor condição de ser campeão? Bom, se tratando dos dois jogos do Campeonato Brasileiro, quem ganhou foi o Flamengo. O primeiro jogo no Allianz Parque o Flamengo venceu e pra mim foi melhor. O segundo jogo no Maracanã o Flamengo venceu, porém o Palmeiras pra mim foi melhor. Eu vou torcer pro Palmeiras sem dúvida nenhuma pela história que eu tenho no clube e ainda ter amigos ali no Palmeiras. Mas sendo bem realista, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu parte de 50-50. Eu acho que os dois têm totais condições de chegarem lá e vencer o jogo. Não é um jogo, por exemplo, como foi na final entre Palmeiras e Flamengo que eu joguei, que o Flamengo, para mim, era o favorito. Esse jogo, para mim, não tem favorito. Os dois são muito bons e tudo pode acontecer. Inclusive, essa final foi no Uruguai que tu jogou. No Uruguai. Essa coisa de jogar a final em campo neutro, o que tu acha? Rapaz, eu acho... pra ser sincero, eu gostava... Se são dois clubes do mesmo país, eu acho que teria que ser no país. Perfeito, sabe? Porque é muito difícil quando você... Nós jogamos no Montevidéu, a minha família não pôde estar presente, toda a minha família. No Maracanã estava toda a minha família. Então, assim, é muita dificuldade que tem, cara. É muito problema que tem. Então, se são dois clubes, o Botafogo e Atlético Mineiro, então coloca no Brasil. Flamengo e Palmeiras, coloca no Brasil. Eu sou a favor de botar no país, se tem dois clubes do mesmo país, do país dos dois clubes. Esses dois clubes jogaram a final onde você também jogou. A diferença do Flamengo e Palmeiras daquele ano para esse, no teu entendimento, os dois times hoje são mais fortes do que aquele período? Os dois times são mais fortes, o Palmeiras é um time mais forte, principalmente ofensivamente falando, porque hoje tem o Vitor Roque, tem o Flaco também, que é um jogador muito acima da média, e esses dois jogadores têm feito a diferença no Palmeiras. E o Flamengo, para mim, é um time muito mais forte. O Flamengo é um time muito mais técnico. O Flamengo com o Pulgar se torna também um time de pegada, né? Com o próprio De La Cruz, que se está bem fisicamente, é um cara que tem muito recorrido dentro de campo, corre para tudo que é lado e briga por cada centímetro do campo. Então eu acho os dois times assim muito fortes e melhoraram muito. Tu já falou 4 nomes aí, 2 do Palmeiras e do Flamengo. A pergunta é a seguinte: tu vai escolher um do Palmeiras e um do Flamengo. No teu entendimento, esses caras vão ser foda. Normalmente, esses caras vão ser foda na final. O que você falaria? Vai ser o Arrascaeta, eu vou roubar a bola, vou tocar no pé da Arrascaeta, e o Vitor Roque, o Arrascaeta vai botar o Vitor Roque pra fazer gol. Assim, Rio de Janeiro... É isso, né? Depois eles falam ali sobre o Rio de Janeiro e tal, mas a questão aí, o Felipe falou sobre a final, né? A primeira análise ali da final, dessa aqui, que tá em aberto, né? Que ele entende que o Flamengo é melhor, mas que o Palmeiras pode chegar. Eu acho que meio que todo mundo tá meio que nessa, né? Se o Flamengo tem um time melhor hoje, tá no melhor momento, mas não dá pra descartar as chances do Palmeiras ser campeão. Falou ali, inclusive, que os times de agora são mais fortes que em 2021. Eu também acho. Eu acho que os dois times evoluíram e tem mais peças também, tem mais elenco, digamos assim. Muito embora os dois times eram muito bons na época ali já, né? Na época a gente tá falando de 4 anos atrás, né? Mas de fato, né, tiveram mais investimentos dos dois lados.
E aí, claro, né, galera, a gente vai falar aí sobre os dois e coloca o Flamengo como o melhor, mas ele fala ali um ponto, né? Você tem o Arrascaeta de um lado, que pode ali, né, armar o jogo e construir muito bem pro Flamengo, e do lado do Palmeiras você tem o Vitor Roque para decidir. Eu acho que seria, se você analisar, óbvio, não tô falando do jogo, o jogo pode acontecer de tudo, mas uma análise antes, se tivesse o Pedro, eu acho que o Flamengo teria mais favoritismo. Acho que já é favorito, mas eu acho que teria mais favoritismo. Sem o Pedro, acho que muda um pouquinho de figura. Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, né? Nem pra tá jogando bem, tá decidindo, pra mim, decidiu o Campeonato Brasileiro aí, né? Nem pra estar em campo, mas isso é outra discussão. E o Vitor Roque tem esse poder aí de decisão, e o Flaco Lopes tem condição. Se vai decidir é outra história. O Flaco Lopes tem condição, foi muito bem contra o River, né? Regaçou ali, decidiu também. Tiveram outros jogos que ele decidiu na temporada. Eu acho que imagina, o Flaco Lopes decidir seria muito da hora pra ele também, né? De toda essa construção que ele teve no Palmeiras. Mas interessante aí as falas do Felipe Melo. Acho que uma análise de quem entende, né, da parada, de quem jogou, inclusive, 2 finais de Libertadores, mais a do Flamengo aí também, né? O mesmo time agora. E é isso, eu já falei e reforço. Acostumem-se a jogar contra o Flamengo em final de Libertadores. Vai ter mais nos próximos anos. Pelo que a gente tá vendo do futebol na América do Sul, vai ter mais. Talvez tenha um intervalo, né? Agora a gente teve um intervalo de 4 anos. Mas, assim, nunca tinha acontecido. Aconteceu a primeira final e agora em 4 anos já aconteceu de novo. Então, vocês tiram daí o que pode rolar. Por falar nisso, tem uma fala tem aqui da Leila, mas vamos falar do Veiga primeiro, sobre Palmeiras e Flamengo. Vamos ver o que ele falou. Por conta dos últimos títulos, né? A gente tem sempre brigando por título. Hoje o Flamengo é talvez, na minha opinião, o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. Eu acho que por conta Aí fica a pergunta pra vocês. Será que hoje o Flamengo tá se tornando nosso rival aí mesmo? Porque hoje eu trato como adversário. Mas tá criando uma rivalidade absurda, né? Porque são os 2 principais times do país há anos, né? Não é de hoje. Claro, a gente começa em 2015 ganhando a Copa do Brasil. O Flamengo ganha uma Copa do Brasil em 2013, né? E aí em 2016 os 2 disputam o título brasileiro ponto a ponto. 18 meio que também, né? Que teve o São Paulo ali, mas também acabou sendo com o Flamengo na reta final. E aí depois vem Libertadores, vem outros brasileiros, aí vem disputas diretas. E mais, 2 finais de Libertadores. E eu acho que é isso que molda um clássico. Por que eu falo, por exemplo, que eu acho que o derby é muito maior que o Grenal? Sei que tem rivalidade, tem, né? Sempre que os dois jogam, né, Inter e Grêmio, tem briga pra caramba e tal, beleza, mas eu não acho que isso, como a gente tá falando de futebol e não tá falando de UFC, eu acho que o que define o derby maior que o Grenal é que os dois já tiveram confrontos diretos aí na Libertadores, né, quartas e semifinal, deu um bom Palmeiras, os dois já decidiram o título brasileiro. Recentemente, Copa do Brasil, que o Corinthians tirou o Palmeiras, né? Não, Paulista aí vai ter igual, né? Também o Grenal teve bastante aí gaúchão, e o Paulista, Palmeiras e Corinthians decidiram bastante, mas eu acho que os dois decidiram mais coisas fora ali do estado. Então por isso que eu acho que o derby é maior que o Grenal. E aí, você entra no Palmeiras e Flamengo. Agora a gente foi eliminado para eles na Copa do Brasil, a gente ganhou a Libertadores em cima deles, a gente ganhou e perdeu a Supercopa para cima deles, a gente ganhou brasileiros, querendo ou não, em cima deles. Acredito que agora eles vão ganhar o brasileiro em cima da gente também. E aí tem a Libertadores, né, cara? Então eu acho que isso vai moldando muito um clássico para você olhar, ó, o que esse clássico, o que esse jogo exatamente já decidiu na história para dar um peso para ele. Então eu acho que isso tem acontecido com Palmeiras e Flamengo. Sei que tem a rivalidade aí de extracampo, tem contado muito, então tem muita coisa que cresce além do jogo em si. Mas quando eu olho para um clássico que ele já decidiu Libertadores, tá decidindo Brasileiro, né, muitas coisas aí, logo em breve talvez tenha uma Copa do Brasil aí pro meio também. A gente já teve disputa com eles em Copa do Brasil, já eliminamos eles também anos atrás, eles eliminaram agora, mas aí falta uma decisãozinha aí, eu acho que logo vai acontecer. E aí vai ganhar mais força também. Então, na minha humilde opinião, caminha para sim, para se tornar realmente Flamengo e Palmeiras o maior clássico aí
do país, mas eu acho que daqui uns anos, tá? Daqui uns anos. Mas hoje, realmente, tudo bem que a gente perdeu o Paulista pro Corinthians, perdeu a Copa do Brasil, saiu da Copa do Brasil, mas se você olhar, é um ano, né? O Palmeiras e o Flamengo tá todo ano disputando. Recentemente, a gente ficou 3 anos sem perder pro Corinthians. Recente, até acho que 2023, não sei, a gente ficou 3 anos sem perder pro Corinthians, né? Isso é uma coisa muito pesada. Esse ano a gente não levou a melhor, mas acredito que ano que vem a gente vá melhor contra eles também. Então vai alternando assim e tal, mas de maneira geral o Palmeiras sempre tá melhor que o Corinthians nos últimos anos. Já Flamengo e Palmeiras estão muito confronto direto, batendo de frente. Então acho que isso pesa muito. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se hoje o Flamengo é o rival do Palmeiras e não o Corinthians ou São Paulo. Tá, antes da fala da Leila, vou dar um recado importante pra vocês aqui, que eu já falei em outro vídeo, mas é importante reforçar, porque tem final da Libertadores e a KTO aí tá com uma chance bem legal pra vocês, que você pode ganhar até 2 vezes, tá? E para participar é simples. QR Code na tela, você vai lá no site da KTO, você vai até a aba promoções, procura por ganhe 2 vezes na final da Liberta, clica em aceita participar e aí você faz uma aposta de 25 ou mais com odds mínimas de 2.0 e a aposta pode ser feita antes do início da partida ou ao vivo entre Palmeiras e Flamengo, tá? E se a sua aposta bater, além do prêmio, você ainda ganha R$25 em apostas grátis, tá? Lembrando sempre com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos, na KTO, que é uma casa regulamentada e transparente aí no Brasil. E até o recado aí, fiquem de olho no nosso Insta, logo o Bruno solta lá também, sempre tem alguma coisa ali, alguma dica para vocês montarem aí também a sua aposta, beleza? Então é isso, recado importante aí da KTO para vocês aproveitarem na final da Libertadores e vamos com ela. Porque essa final única, a promoção dela ajuda muito a pessoa a aparecer, né? E a Leila tem aproveitado bastante. Mas ela falou uma parada aqui que é... Enfim, muita gente tá discutindo, vamos ver. A nossa gestão, ela vai ser assim até dezembro de 2027. Depois disso, aí eu não sei. Depois disso, a Leila vai fazer o quê? Aí vamos ver. Eu penso anualmente. Hoje eu tô pensando em conquistar sábado essa Libertadores, que é um grande sonho que eu tenho. Eu ainda, na nossa gestão, eu não tive essa alegria, né, de ser campeã da Libertadores e nem da Copa do Brasil. O restante a gente ganhou tudo, sabe? Então, a gente vai pensar ano a ano. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou sair do futebol. Eu acho o futebol, assim, fantástico. Eu descobri o meu lugar. Você vê, às vezes a pessoa passa a vida inteira e não sabe qual o seu lugar. E eu descobri. O meu lugar é no futebol. Muita gente fala da CBF. É uma opção? Não. De jeito nenhum. Não quero. Eu gosto de clube de futebol, sabe? Tem uma corrente no Palmeiras, aí são furos de reportagem, viu? Tá, vai. Tá? Que eles pensam, e já me procuraram, entendeu? Algumas pessoas no Palmeiras, pra gente alterar o estatuto, para que eu fique mais um mandato, quem sabe? Aí outros dizem que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Se alterou o estatuto, democraticamente. Se o associado diz que sim, eu gostaria de continuar mais um, mas também seria só mais um, tá? Você não chega. Não é, mas quem sabe? É a sua prioridade, então, seguir por mais um mandato no Palmeiras? Eu gostaria de continuar no futebol, sabe? Que eu acho que o futebol precisa de pessoas sérias, que não vivam do futebol, que meu negócio não é futebol. Sim. Eu não vivo do futebol, tá? Eu, quando preciso comprar quando eu preciso dar de presente uma camisa do Palmeiras, eu compro a camisa do Palmeiras, eu não pego nada do Palmeiras, entende? Então, a nossa gestão, ela vai ser... Enfim, né, essa questão da mudança de estatuto, que tinha rolado uma informação no meio do ano, né, sobre isso, e foi desmentida na época, e agora a própria Leila falou que teve gente de dentro do Palmeiras que procurou ela para isso, e aí, né, mudar o estatuto para ela ficar mais um mandato. E aí, segundo ela, seria só mais um, não faria além disso. Eu acho uma situação meio complicada, assim, mas ao mesmo tempo eu vi muita gente, eu postei isso ontem, né, e muita gente concordou, falou, queria que ficasse e tal. Mas assim, teve um comentário até que viralizou quando saiu essa outra notícia, que era de um São Paulino falando, São Paulo começou a desandar quando começaram a mexer no estatuto, começou a ficar gente muito tempo lá e tal. É diferente, eu acho, porque a galera que ficou no São Paulo é bem complicada, né? A Leila, como ela disse, ela não vive do futebol. Mas eu acho que é importante um pouquinho essa alternância de poder para ter outras visões. A única coisa que me preocupa é isso. As duas coisas me preocupam. A Leila ficar muito tempo e ficar meio que dona, assim, né? Um negócio
meio que, não ditadura, acho que é uma palavra muito forte, assim como acho que golpe é uma palavra muito forte para esse contexto do futebol, mas eu acho que fica uma parada muito só uma pessoa ali, né? Só que ao mesmo tempo a gente se preocupa de quem vem no lugar dela, quem viria no lugar dela, né, depois dessa eleição. É uma parada bem delicada, é um assunto bem delicado, a gente aqui não tem, mano, já falo pra vocês, às vezes o pessoal fala, pô, fala sobre isso da política do clube, isso, aquilo, a gente acompanha, mas a gente não tem, né, participação, a gente não é conselheiro, a gente não é sócio do clube, então a gente não tem participação nenhuma, tá? Pra ficar bem claro isso, então a gente acompanha de fora como torcedor, então como torcedor eu acho uma coisa bem complicada, porque a gente já teve exemplo de muita gente ficando muito tempo no Palmeiras, não questão de 3 mandatos, por exemplo, mas tá lá, né? Você sabe que tem gente no Palmeiras que hoje até menos, mas, pô, não saía. Toda vez que você ia ver alguma coisa, tava lá a pessoa. Então eu acho isso meio complicado. Mas enfim, fazendo um trabalho da hora realmente não tem problema. Mas eu acho que é legal também visões diferentes de como comandar futebol, tanto sendo que a visão seja boa, né? Seja competente, não uma visão irresponsável. A gente tá tendo exemplos aí de outros clubes. Acabei de ver que o Corinthians, a dívida cresceu com o governo. Ontem a gente teve um 6-0 que o São Paulo tomou, e aí o próprio jogador ali, o Luiz Gustavo, falando da diretoria. Isso daí eu não quero nunca mais no Palmeiras, que a gente já teve. A gente já teve isso daí, não quero isso nunca mais no Palmeiras. Importante que tenha alguém ali que faça a parada realmente de coração e com muito, muito profissionalismo, que isso é importante, beleza? Mas deixa a opinião de vocês aí, que é sempre importante para o debate. Logo eu volto, tá? Tem coisa, vamos falar, fazer um vídeo da final, pré-jogo, informações e tal. Tem mais assuntos aí pra gente falar durante o dia, mas para não me alongar nesse vídeo, peguei esses 3 assuntos. Depois, acredito eu que em algum momento eu estarei com o Bruno aqui durante o dia. Se não tiver, porque, pô, tá lá no Peru, tem a questão da internet que é difícil, mas provavelmente ele aparece por aqui também, beleza? Então deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.